Pensa só, se fosse possível provar a existência de Deus usando não a fé, mas pura lógica e filosofia, parece uma ideia meio maluca, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um argumento fascinante que usa a metafísica para tentar responder uma das perguntas mais antigas de todas. E tudo começa aqui, né? Com perguntas mais. Uma pergunta mais fundamental que existe, e talvez a mais difícil. É uma pergunta que está na cabeça dos pensadores há séculos. Para pensar de verdade. Por que existe alguma coisa ao invés de um vazio absoluto no nada? Por que todo esse universo, com toda a sua complexidade, simplesmente existe? É aí que a gente se depara com um paradoxo gigantesco. De um lado, a gente tem. A gente olha para o universo e ele parece vasto, frio, totalmente indiferente se a gente está aqui ou não. Do outro, a gente olha para dentro, para nossa consciência e o que a gente encontra. Uma busca sem fim, quase desesperada por um sentido, por um propósito no meio disso tudo. Então, para tentar desembolar esse nó, né, essa linha de raciocínio, nos convida a ir além da física, sabe? Além que a gente pode medir. A gente vai para um campo bem mais antigo, metafísica. E é lá no estudo do que significa ser que a primeira pista pode estar escondida. Metafísica, eu sei. O nome assusta um pouco, mas a ideia por trás é até simples. É basicamente o estudo da natureza fundamental da realidade. A metafísica não quer saber do que as coisas são feitas, mas sim o que significa para uma coisa existir. O que é, na sua essência, o ser. E a metafísica faz uma distinção que é a chave para entender isso. Pensa na cor vermelha. A gente nunca vê o vermelho puro flutuando por aí, certo? O que a gente vê são coisas avermelhadas, uma maçã, um carro, uma flor. A cor é só uma característica, um acidente, como os filósofos gostam de dizer. A metafísica tenta ir mais fundo para entender a essência, o ser da maçã, do carro, da flor, que está por trás de todas essas características. Né? E aqui vem o pulo do gato, né, desse argumento. Para pensadores como Tomás de Aquino, quando você segue essa trilha lógica, né, quando você analisa a fundo o que significa ser, o caminho, de forma quase que inevitável, te leva à ideia de um ser supremo. Uma espécie de fonte original de onde toda existência que a gente conhece simplesmente brota. Né? Certo. Agora, vamos dar uma pausa no mundo abstrato da filosofia e vamos olhar para algo bem mais concreto. Vamos pegar como exemplo o mundo natural. A ideia aqui é que a própria natureza nos dá pistas sobre essa nossa busca por sentido através de padrões, através de instintos. Né? Olha que coisa fantástica, o exemplo da tartaruga marinha. É um ciclo perfeito. Primeiro, ela tem uma necessidade. Ela nasce na areia, mas para sobreviver precisa do oceano. Isso? Segundo, ela tem um instinto, uma força que a gente nem entende direito e a empurra na direção da água. E terceiro, a realização. O oceano, ele existe. Ele tá lá, real, esperando para satisfazer essa necessidade vital dela. E esse padrão se repete em todo lugar. As abelhas é a mesma coisa, a colmeia tem a necessidade de pólen, o instinto faz a abelha sair para procurar, e no final das contas o pólen existe no mundo pronto para atender a essa necessidade. A lógica por trás disso é muito forte, né? Só para a gente pensar. Porque se a realização de um instinto tão vital não existisse, a espécie inteira já teria desaparecido. E agora o argumento faz a grande virada. Nós convidamos a aplicar exatamente esse princípio, essa conexão, né, entre necessidade, instinto e realização que a gente vê na natureza, na nossa própria condição, na condição humana. E se a gente aceita que o padrão da natureza se mantém, que todo instinto vital aponta para uma realidade que a satisfaz, então essa pergunta se torna impossivelmente de ser ignorada. Se o universo é só um acidente sem propósito, onde é que vem essa nossa sede tão profunda por um sentido?
por que esse instinto é tão poderoso dentro da gente? Isso deixa a gente numa encruzilhada com dois caminhos possíveis. O primeiro é concluir que nossa busca por sentido é só uma ilusão, um bug no nosso sistema, um acidente de evolução no universo que já não se importa, né? Já o segundo caminho é pensar que a nossa sede de sentido é igual ao instinto da tartaruga. Ela aponta para algo real, mas que talvez exista numa outra dimensão, uma realidade transcendente que vai além do que os nossos instrumentos podem medir. E essa ideia de transcendência leva a discussão para outro nível. A gente sai do campo da lógica pura e entra no campo da experiência pessoal. Para ilustrar essa ideia, né, vou pegar aqui a ideia de duas realidades diferentes. Tem uma parábola que é perfeita, a do aquário. Imagina o dono de um aquário. Ele adora os peixinhos dele, quer se conectar. Só que tem um problema. A presença dele, um gigante do lado de fora do vidro, só serve para assustar os peixes. Então, qual seria a solução? Para ele ser entendido, para se conectar de verdade sem causar pânico, o dono teria que virar um peixe. Essa é uma analogia clara, né, para a ideia teológica de um Deus imenso, transcendente, que se diminuiu para se tornar compreensível para nós, na nossa dimensão, é claro. No fim das contas, o que esse argumento todo sugere é que a prova definitiva talvez não esteja só na lógica, e que nem tentar explicar o que é ser pai ou mãe para alguém que nunca teve filhos. Simplesmente não dá. Certas realidades, para a gente entender de verdade, a gente precisa viver. E a relação com o transcendente, segundo essa linha de pensamento, seria uma delas. Isso nos traz a uma última reflexão, que vem da própria ciência. O tal ajuste fino do universo. As condições da física são mas tão precisas para permitir que a vida exista, que fica a pergunta no ar. Tudo isso é só uma coincidência cósmica absurda? Ou seria mais um quarto que foi cuidadosamente preparado para a nossa chegada?